E aqui a gente termina essa parte mais teórica, que, claro, teve muita prática também, teve muitos conselhos práticos, mas agora vamos chegar ao seguinte: vamos chegar para aquele ouvinte que está aqui nos acompanhando, e ele está pensando, tá, mas o que eu devo considerar na hora de escolher uma igreja, ou mesmo de decidir se eu permaneço ou não na minha igreja, quando eu percebo alguma variação, eu vou usar o termo aqui só como distinto dos outros, variação do que a escritura diz e do que está sendo pregado, né? Tiago, que conselhos nós poderíamos dar para aplicarmos essas ideias da triagem teológica do Gavin na vida prática numa escolha como essa? Acho que tem alguns elementos que são importantes, que não devem ser negociados jamais, né? Então, primeiro, como é que eu reconheço o que é uma igreja verdadeira, né? Aí a gente tem que voltar lá para os reformadores e lembrar, né, uma discussão bastante comum entre eles, inclusive nas confissões que vieram na sequência, que é o quê? É uma igreja que tem que pregar o evangelho puro, certo? Administrar, no meu caso aqui, as ordenanças, né? Um presbiteriano diria os sacramentos, certo? E alguns vão dizer, inclusive, que o terceiro elemento seria a prática da disciplina eclesiástica, né? Então, esses são três elementos muito importantes. Ah, mas um cristão, ele precisa se perguntar também, especialmente no nível das questões secundárias, o quanto que ele tem discordância e concordância com aquela igreja em que ele participa, né? É claro que aí a gente, poxa, quando a gente pensa em igreja saudável, né? A gente está pensando numa igreja em que a pessoa precisa se perguntar, olha, está tendo exposição da palavra de Deus na minha igreja? Ah, existe uma preocupação com uma liderança bíblica, né, para que a liderança exerça esse seu papel de acordo com os critérios que as escrituras estabelecem? Existe um conceito claro do que é conversão, né, do que é ser parte da igreja, que é ser membro, que eu tô lembrando aqui das 9 marcas do Mark Dever, né? Mas são questões importantes para a gente considerar uma igreja saudável, certo? Agora, se eu tenho discordâncias significativas nas questões secundárias, eu realmente preciso avaliar se ali é o melhor local para eu florescer e servir como cristão. E não há problema nenhum em você dizer, olha, eu tenho tantas discordâncias aqui, eu entendo que vocês são crentes em Cristo Jesus, eu entendo que são convicções claras que vocês têm, mas eu penso diferente. Por exemplo, para um batista é muito difícil ser membro de uma igreja presbiteriana. Embora eu não creia que seja algo impossível, né? Mas é uma questão secundária que ele precisa considerar, né? Eu tive um caso já até dentro da minha família, uma pessoa muito querida que estava num outro país, num outro local, e na cidade em que eles estavam, a igreja saudável que tinha era uma igreja presbiteriana, e eles são batistas, né, na sua formação e tudo mais, as suas convicções e tal. Eles participaram, serviram a igreja presbiteriana ali durante um bom tempo, inclusive se envolvendo com liderança de jovens, porém, essa pessoa não assumiu o papel de presbítero da igreja. Por quê? Porque ela não conseguiria subscrever a confissão de Westminster por inteiro, especialmente na questão do batismo, certo? Aqui você toca num ponto que eu tenho que falar um pouco, que é testemunho pessoal, né? Opa, Inclusive, algumas opa, pessoas por que favor. acompanham sabem porque foi algo que exigiu até algumas explicações na internet, porque algumas pessoas me acompanhavam, né? Eu, por exemplo, eu me converti numa igreja batista, mas aí fui estudando, eu vi as doutrinas da reforma, as doutrinas da graça, me alinhei mais com a teologia calvinista, e a batista que eu estava não era nenhuma questão de simplesmente ser calvinista ou não, ela não estava muito saudável. Não vou entrar em detalhes. E aí eu conheci a igreja presbiteriana, e era na minha época, na época que eu conheci, a única que pregava as doutrinas da graça na minha cidade. Então eu fui para lá. Mas eu nunca fechei com o pé do batismo. Fui para o seminário, continuei estudando, me envolvi com a igreja local, preguei, liderei jovens. Quando eu ia ensinar sobre essa parte, eu falava, olha, os documentos da Confissão de Fé de Westminster ensinam assim, mas eu não fechava. Quando eu terminei o seminário, eu passei algum tempo estudando sobre, para chegar a uma decisão, porque era algo que eu ainda não tinha uma compreensão final para mim. E foi quando eu vi que eu estava mais alinhado com a teologia batista reformada de 1689, né? E aí, eu, depois de muito conselho, muitas conversas com presbiterianos, batistas e tudo mais, e oração, decidi sair dali da igreja presbiteriana, mas ainda respeitando demais meus irmãos, né?
entendendo que nas questões primárias eles estão ali completamente comigo. Mas numa questão secundária, que era o batismo, eu não conseguia, pela minha consciência, eu mesmo batizar uma criança, nem o meu filho, nem como alguém que se sentia vocacionado para o ministério, ser um presbítero ali que batizaria outros. Então, saí. Mas olha, quando eu vim para Jundiaí, que é onde eu moro hoje, antes de pensar em qualquer coisa de plantação, eu estava frequentando a igreja presbiteriana, que era a igreja que, na época, eu considerava aqui, eu via aqui como a mais saudável da cidade, uma igreja abençoada. Mas por questões de consciência e outras ações, então a gente plantou a Igreja Batista Reformada de Jundiaí. Né, eu acho que fica interessante essa pequena digressão aqui, esse testemunho, porque é bem do que você estava falando. Né? Você tocou no assunto do presbiteriano e batista, não dá para eu não falar aqui. Né? E a mesma coisa para um presbiteriano, né, Saúl? Ele vai ter muita Sim. dificuldade de estar numa igreja, por exemplo, como é que batistas enxergam os seus próprios filhos? Como é que presbiterianos enxergam os seus próprios filhos? Certo? São várias questões que vão vindo à superfície e que vão, de alguma forma, definir que tipo de igreja você vai se tornar membro. Né? Isso não significa que você não possa congregar, participar. Eu mesmo já, né, participei de algumas igrejas que não são necessariamente tradição batista, né, mas talvez de uma tradição mais reformada, presbiteriana, e estou ali com os meus irmãos, e é tão bom e tão gostoso adorar a Deus, né, a gente aprende tanto, é desafiado e tudo mais, porém, quando eu penso em uma igreja na qual eu devo congregar, participar, eu entendo que essa é uma questão secundária importante que eu preciso avaliar. Uma outra questão, por exemplo, que para a nossa decisão aqui, quando a gente veio para o norte, né, a gente está numa igreja batista aqui, a primeira igreja batista do Pará, uma igreja que a gente tem um carinho muito grande, a gente congrega ali, mas uma questão muito importante é a maneira como a igreja entende a questão da ordenação feminina, né, que é uma discussão entre os batistas hoje no Brasil, certo? Em alguns estados isso é mais acirrada, a discussão é mais assim intensa, né? Em outros não tanto, mas aqui a nossa igreja tem uma posição muito clara de entender que, por exemplo, a ordenação é exclusiva para homens. Né? Eles devem ocupar esse cargo como líderes dentro de uma igreja local. Aí também, de novo, né, se a gente for discutir esse ponto, mas foram questões que a gente foi pesando. Então, numa mudança de cidade, né, de sair do estado de São Paulo, vir para o Pará, a gente teve que escolher uma igreja onde as nossas convicções estivessem mais coerentes, né, com aquilo que a igreja pensa. Agora, se você me perguntar, a pessoa tem que concordar em tudo? Não. E até mesmo algumas questões secundárias a gente vai ter que saber lidar, expressar a nossa opinião de maneira respeitosa, mas se submeter à liderança daquela igreja. Talvez vai ter uma questão secundária na igreja que você está que você não concorda, mas você entende que você pode estar ali desfrutando de comunhão, aprendendo da palavra, né, congregando, adorando a Deus, e ainda assim manter essa discordância de modo respeitoso e também submisso à liderança. Né? Porque você não vai colocar as pessoas contra a liderança por pensar diferente naquele ponto. Uma das pressuposições que está permeando a nossa conversa aqui é de que existe uma abundância de igrejas possíveis. Uhum. Mas existem alguns contextos onde você não vai encontrar uma abundância de igrejas, né? Sim. De denominações. Inclusive, em alguns contextos europeus, o que tem acontecido é um movimento inverso, porque as igrejas estão esvaziando. E a igreja metodista tem 6 membros, a batista tem 8, a presbiteriana está com 5. Ao invés de cada um tentar se manter por causa das distinções, eles estão se unindo. Uhum. Eles estão se unindo. Por quê? Porque aquilo que une esses grupos é maior do que aquilo que os distingue. Tem um amigo no contexto italiano, e ele estava lidando com diferenças doutrinárias secundárias e terciárias no contexto da igreja onde ele estava participando. E eu perguntei, quais são as outras opções de igreja? E ele disse, não existe. Ou é essa ou é essa. Né? Mas aí você vai ter que lidar com diferenças com relação ao ministério feminino, você vai ter que lidar com a diversidade na questão da crença com relação à forma do batismo. Por quê? Porque nesses contextos, os cristãos, os seus irmãos e irmãs, são aqueles que estão ali ao seu redor. Né? Abrace-os e faça a coisa mais importante ser a coisa mais importante entre vocês. Uhum. Muito bom. É interessante observar isso, né?
que às vezes um presbiteriano conservador e um batista conservador têm mais em comum do que um presbiteriano, assim, uma denominação presbiteriana ou reformada, né, que vai para uma linha mais liberal, ou batista que vai para uma linha mais liberal. E talvez para inverter o jogo aqui, que a gente está pensando no membro chegando na igreja, né? O membro chega na igreja, ele vai fazer a primeira pergunta: é uma igreja de verdade? Eles creem em Cristo, eles creem, né? O que é primário. Depois ele vai ver o secundário: será que dá para eu conviver e ministrar nesse meio? Ou será que as diferenças são terciárias e dá para tolerar e ficar aqui, né? Sim. Esse é o membro. Agora, quando a gente pensa em lideranças, pastores, aqueles que estão liderando as igrejas, qual tipo de confissão a gente está exigindo dos nossos membros? Essa é uma pergunta relevante com relação ao tema da triagem. Porque se eu estou exigindo aspectos terciários, talvez eu esteja exigindo demais. Né? Interessante isso daí. Isso não quer dizer que os líderes não devam ter confissão de fé nenhuma. Pelo contrário, eu sou super a favor da sua igreja ser muito clara naquilo que ela acredita. Acredito, inclusive, que você possa ter exigências de convicções doutrinárias com relação ao presbitério, ao grupo de líderes, de pastores, diferentes daquelas que você vai ter para o membro. Não diferentes de distintas, mas mais intensas, mais detalhadas para aqueles que vão liderar. Agora, para o membro da igreja, se você exigir para alguém que o membro da igreja seja tão calvinista quanto você, se você quiser, talvez você vai exigir demais. Porque o membro novo da igreja nem considerou essas ideias. Né? Então, é necessário avaliar bem o que vai ser colocado, inserido na confissão de fé a ser assinada por todo mundo. É interessante. Só comentando isso aí, né, Lucas? Eu conheço algumas igrejas que têm uma confissão de fé para os presbíteros, que é uma confissão mais extensa, mais completa, detalhada, e uma confissão mais simples e mais abrangente, que, claro, tudo que é primário está ali, mas essa é para os membros. Né? Não é o que nós fazemos aqui, por exemplo, na minha igreja, mas é interessante esse ponto, é respeitável. E envolve isso que você falou, né? E mesmo quando você coloca uma única confissão, você também tem que ter essa flexibilidade que você enfatizou muito bem aí, porque às vezes tem um irmão que não vai conseguir entender tão bem algum ponto, ou simplesmente não vai concordar num ponto menor, né, em algum detalhe da confissão. E, poxa vida, né? Aí é justamente entrar em batalhas que a gente não deveria morrer por elas, né? Foi isso que levou a Convenção Batista Americana, lá do Sul, lá nos Estados Unidos, a criar o abstrato de princípios. Então, o que eles têm são princípios bem enxutos que permitem a cooperação. Cada igreja pode ter a sua declaração de fé completa e detalhada, mas no ambiente da convenção, o objetivo é a cooperação. E se é cooperação, eu não posso trazer limites muito minuciosos com relação às convicções doutrinárias. Eu preciso de princípios que vão conectar as comunalidades de convicção que a gente desfruta.